Que bom estarmos aqui na presença de Deus. Coisa mais gostosa é estar na presença de Deus. Amém? Aleluias. Abra a Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Abra lá comigo para você acompanhar a mensagem que fala da criação, da instituição da Páscoa, a data que estamos comemorando hoje. Êxodo 12. Abra sua Bíblia, glória a Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tem Gênesis, Êxodo. E o capítulo 12 é logo depois do 11, tá? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará ao cair da tarde. E tomarão do sangue do cordeiro, e porão nas ombreiras, e na verga da porta, na madeira, no portal, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Olha só, verso 12. Verso 12. Porque naquela noite passarei pelo Egito, ferirei a terra do Egito em todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, geração após geração, o celebrareis por estatuto perpétuo. Verso 29. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do escravo que estava no curral, todos os primogênitos dos animais. E levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Que mensagem tremenda essa! Que mensagem tremenda! Somente quem já se despediu de um filho, sepultou um filho, pode imaginar o tamanho dessa praga. Somente quem já viu um filho no caixão pode imaginar o tamanho dessa praga. O dia mais triste da minha vida foi o dia em que eu fiz o culto de
Despedida do meu filho com 22 anos de idade. Houve um acidente. Eu estava viajando para pregar quando o telefone chamou. Volta, pastor, porque teve um acidente, seu filho está machucado. Não, cuida aí, chama os pastores e cuida. Volta, pastor, porque é sério. Chama os pastores, leva para o hospital, eu vou pregar. Eu sempre confiei, a obra de Deus não podia parar, e Deus ia cuidar. Mas naquele dia Deus tinha um propósito especial que eu só vou entender lá no céu. Não tem como entender aqui. E eu então virei o carro, eu tinha um carro bem possante, e eu fui a toda, e entre o fato e eu voltar para trás e chegar de volta, demorou-se 1h30. E quando eu cheguei, meu filho já estava lá no hospital, arrumado, de terno e gravata, em cima de uma mesa, pronto para ser levado para o velório. 22 anos de idade. E eu cheguei tão abalado, mas naquele momento, o Senhor me sustentou de uma forma estranha, porque eu não senti desespero. Meu coração ficou calmo. E eu então, o médico estava lá, muitos irmãos, e eu pedi, vocês por favor, podem sair da sala, era a sala de hospital, aquelas mesas metálicas. Vocês podem me deixar a sós com meu filho? E eu ajoelhei ao lado daquela mesa, e eu comecei a orar. Senhor, eu não me despedi do meu filho. Senhor, o que é isto? Senhor, eu quero que o Senhor ressuscite meu filho. E naquele momento, eu senti que ele ainda estava ali. Alguém já acordou no quarto, quando alguém entrou no quarto? Você sentiu que tinha alguém no quarto, você virou, estava sua mãe, estava seu filho, ninguém te chamou, mas você sentiu a presença? Quem já teve experiência assim? Eu senti que meu filho ainda estava ali. E eu pus a mão nele, já fazia 1h30 que ele tinha falecido. E ele sangrou muito naquele acidente, ele perdeu o sangue todo. Mas eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, ele estava quente. Eu olhei para o rosto dele, ele estava corado. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor manteve o espírito dele aqui. E eu quero falar isso, prestando atenção nos jovens aqui, convidando os jovens aqui para prestar atenção. Eu quero falar isto para os pais, convidando os jovens, os pais, para prestar atenção. Eu segurei na cabeça do meu filho e comecei a orar no ouvido dele. Primeiro eu orei brigando com Jesus. Senhor, eu quero que meu filho levante agora. Eu tenho 50 anos que sou pastor. Nesses 50 anos, eu já vi endemoniado ser liberto, já vi leproso ser curado, já vi gente com febre, a febre sair, desaparecer, já vi câncer ser curado. E eu então clamei, Senhor, eu quero ver meu filho levantar, quero ver meu filho de volta. E eu clamei. Mas não aconteceu nada. Tem orações que Deus não te responde. E não me pergunte por quê, porque eu não sei te responder. Essas perguntas eu vou fazer para Jesus lá no céu. Então eu continuei ali, segurando na cabeça do meu filho, orando, olhando no rosto dele, rosto corado, quente.
E eu então falei: Senhor, ele está aqui. E eu comecei a falar com ele. O nome dele é Hermon, lá do Monte Hermon, em Israel. Eu falei: meu filho, eu já vi que o Senhor vai te levar. E eu sei que você está com medo. Eu quero te lembrar do dia que você entregou sua vida para Jesus e nós te batizamos nas águas. Você foi mergulhado nas águas. E naquele dia que você foi mergulhado nas águas, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, te lavou de todo o pecado. Eu fui falando com ele. Você creia nisso. Você recebeu Jesus, entregou sua vida para ele. E você está agora entrando no reino dos céus. Isso demorou um tempo. Eu falei com toda a calma, me contendo para não chorar. Meu filho, agora você vai subir. Você vai sair desse corpo. E você vai entrar num ambiente escuro lá em cima. Continua subindo. Lá longe você vai ver um brilho, uma luz. Vai para aquele lado. E quando chegar perto, você vai ver um homem em pé, vestido de branco. Vai para o lado dele. É Jesus, ele vai te receber com um grande abraço. Nisso já faziam 2 horas que meu filho tinha falecido. E ele estava corado e quente. E eu então falei com ele: papai te abençoa, papai se despede de você, e você vai na frente e me espera, que eu já estou chegando. Vai na frente e me espera, que eu já estou chegando. Agora, vai na paz. Aí na minha frente, na frente dos meus olhos, o nariz dele começou a ficar branco, com a palidez de cadáver. O nariz dele foi embranquecendo, embranquecendo. As orelhas foram embranquecendo, embranquecendo. O sangue foi sumindo do seu corpo e ele esfriou na minha mão. E o quarto esvaziou. Não senti mais a presença de ninguém. E aí eu chamei os irmãos, podem cuidar dos procedimentos. E eu fui cuidar da minha esposa. Meus queridos, somente quem sepultou um filho, abraçou um filho morrendo ou morto, pode imaginar o que o povo do Egito sentiu naquela noite. O povo do Egito mantinha o povo de Israel escravo. O povo de Israel era o povo de Deus. O povo de Israel tinha descido ao Egito no tempo de Jacó, no tempo de seus filhos. O povo de Israel tinha descido no Egito no tempo de José do Egito. Eles tinham descido convidados pelo rei. José do Egito era governador, José era filho de Jacó. E houve uma grande seca lá na região onde Jacó morava. E Deus, por milagres, vocês conhecem a história de José do Egito, Deus tirou José da escravidão, da prisão. E por visões e revelações de Deus que ele deu, ele ganhou o coração do faraó, e que faraó o colocou como governador sobre todo o Egito. E José passou a ser o homem mais importante do Egito. Então ele disse ao faraó: eu gostaria de trazer meu pai e meus irmãos. E o faraó disse: traga, tem aquela terra ali é de vocês, podem habitar ali. Israel entrou no Egito convidado, com honra. Mas aí, com o passar dos anos, morreu José. Com o passar dos anos, morreu Jacó.
Com o passar dos anos morreu aquele faraó, e veio outro faraó, e morreu outro também, e morreu outro. Depois de dezenas de anos, o novo faraó, o rei do Egito, viu o povo de Israel prosperando e crescendo, uma grande multidão, e o rei do Egito teve medo. O povo de Deus impõe respeito. O povo de Deus, eles enchem o espaço onde chegam. O rei do Egito teve medo. E ele disse, baixou uma lei, todos os israelitas vão trabalhar nos serviços pesados. E quem visita o Egito vê até hoje obras gigantescas, que aqui no Brasil, com todo o maquinário, com toda a engenharia, não tem obras como aquelas aqui. E o Egito fazia assim, usava mão de obra escrava. Israel começou a trabalhar cortando pedras, debaixo de chicote, no sol quente. E por mais de 400 anos o povo de Israel foi escravo. Para vocês calcularem o tempo em que Israel foi escravo, o Brasil foi descoberto em 1500. O Brasil tem só 500 anos de idade, o nosso país. Todo esse país, com todas essas capitais, com todas essas fazendas, com todo esse governo, o Brasil só tem 500 anos. Israel ficou 450 anos trabalhando de escravos. Eu não sei quando começou, se foi 50 anos depois da morte daquele faraó, se foi 100 anos depois, eu não sei dizer, não diz aqui na Bíblia, mas diz que o outro faraó, outro povo, não conhecia as promessas de Deus, não conhecia José, não conhecia Jacó, e colocou o povo de Israel como escravo. Meus irmãos, aquela escravidão foi dura, foi terrível. A escravidão sempre é dura. Você trabalhar numa fazenda, você trabalhar com bois, você trabalhar com garimpo, você trabalhar de pedreiro no sol, você trabalhar e estudar, tudo é muito pesado. Nunca existiu facilidade. Os jovens dizem, está muito difícil para eu estudar, não tenho ânimo. Está muito difícil para eu trabalhar, eu quero que meu pai me ajude. Está difícil? Nunca esteve tão fácil. Nunca teve tanta comunicação para você se informar. Tem bibliotecas inteiras no celular, aqui no seu bolso. Tem cursos inteiros, tem concursos, tem informações, tem treinamentos aqui no seu bolso, no seu celular. Tem estradas para viajar, estradas boas. Nunca esteve tão fácil. Os pais dos seus pais trabalhavam na roça descalços. Os seus pais já te dão um carro para te ajudar a ir para a escola, para te ajudar a ir para a faculdade. Os seus pais te dão uma casa boa. Os pais deles moravam numa casa a pique. Os seus avós moravam num ranchinho na beira da fazenda, na beira do rio. E você diz, está difícil. Você não entende nada da vida. Nunca esteve tão fácil. Você nunca andou descalço na roça. Você nunca carregou enxada nas costas. Você nunca pegou um boi pelo chifre e derrubou ele no chão e laçou. Você nunca tirou leite de madrugada em dia de chuva. Você nunca construiu pegando na colher de pedreiro sem ter nenhum prumo para trabalhar. Hoje você tem tudo, jovem. Nunca esteve tão fácil. Trabalhar de escravo nunca foi fácil.
Não tem salário, tem chicote, tem opressão. Trabalhar de escravo nunca foi fácil. Mas havia um tempo em que aquela escravidão terminaria, porque Deus estava operando uma obra naquele povo chamado Israel. Aquele povo que traria os profetas, todos os profetas são de Israel. Aquele povo que traria a Bíblia, toda a Bíblia foi escrita em Israel. Aquele povo que traria Jesus, o Filho de Deus, a esta terra. Jesus nasceu em Israel. José, Maria, todos são de Israel. Então Deus estava preparando um povo forjado, um povo bom, um filho bom, um profissional bom, é aquele que enfrenta a dureza, é aquele que é forjado pela luta. Esses meninos aí que recebem mesada, recebem carro novo para ir para a escola, esses meninos aí que nunca fizeram um arroz, essas moças aí que nunca lavaram uma calcinha, os pais e as mães fazem tudo, eles serão derrotados, eles são frouxos, eles não aguentam nada. E você, pai, você, mãe, com essa mania de superproteção, você está destruindo essa geração. Ele tem que começar lá de baixo. Você tem uma fazenda, põe ele para apartar boi. Ah, mas não precisa. Precisa. Você tem uma padaria, põe ele para amassar pão. Ah, mas não precisa. Precisa. Você é engenheiro, coloca ele para cavar buraco. Ah, mas não precisa. Precisa. Você vai dar um carro para ele, para ajudar ele para a faculdade? Dá um Fusca. Dá um Unim zero antigo. Mas é humilhação. Ele tem que começar lá de baixo. Depois ele compra o carro dele, a prestação, e vai pagando todo mês, vai suando, e vai valorizar o carro que ele tem. Deus deixou Israel debaixo da escravidão para forjar um povo que tem uma herança eterna. E naquele tempo em que terminou a escravidão, chegou o tempo de terminar a escravidão, Deus falou com Moisés: fala com todo o meu povo, cada família pegue um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum machucado, sem nenhum berne. Prepara, avisa a família, junta pai, mãe, avô, todo mundo dentro da casa, fecha a porta da casa, mata o cordeiro, pega o sangue e põe numa vasilha, e vai lá do lado de fora e pinta os portais da casa, a madeira vertical e horizontal, vertical e horizontal. O que isto já profetizava? Estava falando da cruz vertical e horizontal, onde o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, pintaria a cruz com seu sangue. Naquela noite, os israelitas se reuniram, malas prontas, calçados nos pés, vestes, roupas, tudo amontoado na casa, sem saber o que ia acontecer. Comeram o cordeiro com todo respeito, oraram a Deus e esperaram. E a Bíblia diz: à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito é o filho mais velho, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, o príncipe, até o primogênito do cativo, do preso. Todos os primogênitos morreram naquela noite, e foi um grande grito, um grande lamento, um grande desespero no Egito todo,
mas nas casas onde havia o sangue do Cordeiro na porta, a morte não entrou. A sua casa precisa ser protegida com o sangue de Jesus. Eu contei para vocês a minha história e eu disse que eu não sei o que aconteceu. Um dia eu vou perguntar para o Senhor quando chegar lá no céu. Mas eu sei que quando a morte entra na nossa casa, é uma dor, é um massacre, o mundo desmorona. Eu fui abraçar minha esposa estava chorando, e eu então rasguei minha camisa toda em tiras, e eu disse para ela, Icabode, é uma palavra bíblica, Icabode, acabou nosso ministério. Eu pregava para famílias, para casais, programas de rádio todos os dias às 11 da manhã, pregando para famílias, e eu falei, Icabode, acabou, não prego mais, não tenho condição, o povo não vai respeitar a minha mensagem. E a minha esposa chorando, desesperada por causa do filho, ela teve forças para arrancar aqueles tiras do meu corpo, e correu lá, trouxe uma camisa nova, e me fez vestir, e disse, não acabou, é o novo começo. Meus irmãos, nós transformamos aquele desastre em bênção. Nós transformamos aquele desastre em bênção, como o apóstolo Cláudio testemunhou aqui. Eu e ela temos 50 anos de casados. Nós começamos a namorar com 16 anos. E eu me converti com 16 anos. E eu vivia rodeado de meninas, cantando, tocando violão e passeando, brincando. E quando eu me converti, eu falei, Senhor, eu não quero nenhuma dessas meninas para esposa. Não quero nenhuma dessas meninas para namorada. Eu quero que o Senhor me dê uma enviada do Senhor. E aí eu fiz uma prova com Deus. Atenção, rapaz, atenção, moça. Moças, não pega o primeiro calça frouxa que aparecer, não. Atenção, rapaz, não pega o primeiro cabelo comprido que aparecer, não. Vai buscar a Deus primeiro. E eu falei com Deus, Senhor, eu estudo, tem muitas jovens lá no colégio, eu não quero encontrar a menina lá, não. Meu Deus, eu trabalho, vai muita gente lá no meu trabalho, eu não quero encontrar a menina lá, não. Meu Deus, eu frequento a igreja, tem muitas jovens na igreja, eu era líder de jovens, a gente fazia pipocada, fazia passeio, orava, cantava, tinha coral, e eu falava, Senhor, eu não quero encontrar a menina lá dentro da igreja, num culto normal, não. Falei, Senhor, eu quero um sinal. Eu não estou te dando uma receita, eu estou falando a minha experiência. A sua experiência vai ser outra. Cada um de um jeito. E eu falei, Senhor, na classe, na reunião de jovens, era todo domingo de manhã, tinha uma reunião de jovens, todo domingo de manhã. E haviam 3 pregadores que ministravam aos jovens, que eles revezavam, 3 servos de Deus, pastores e pastoras. 2 pastores e uma pastora, cada domingo era um. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero encontrar a menina, eu quero conhecê-la lá, domingo de manhã. E eu não quero conhecê-la no dia em que o pastor fulano está pregando e nem que o pastor ciclano. Eu quero conhecê-la no dia que a pastora fulana estiver pregando. Não pode ser na escola, não pode ser na praça, não pode ser no emprego, não pode ser na igreja, tem que ser domingo de manhã, não pode ser com os outros pregadores, tem que ser o dia que a pastora tal estiver pregando. É um sinal. Passaram alguns meses,
eu estou lá sentado no primeiro banco, sempre sentei no primeiro banco, e aí a pastora, naquele dia, estava pregando. E ela parou a mensagem e disse: vamos cumprimentar a visitante que chegou. Quando eu olhei para trás, que eu vi aqueles cabelos pretos, que até hoje dão aqui na cintura. Quando eu olhei para trás, era o tempo da mini saia, eu vi aquele par de pernas. Meu Deus! Eu saí pela porta lateral, cerquei lá, é essa! E já peguei na mão dela: quem é você? Onde é que você mora? Eu sou do Rio de Janeiro, vim cá visitar meu avô. E onde é que mora seu avô? Mora ali. Com quem que você está? Estou com a minha avó. Vamos lá, vó, vou levar vocês em casa. E já levei. ...16 anos. Eu já trabalhava, já tinha minha moto, já tinha meu dinheiro e já tinha uma visão. Namoramos 3 anos. Fui para o seminário, casei com 19 anos. No mês seguinte, já nos deram uma igreja para pastorear. Nunca mais parei de ser pastor. Meus queridos, Deus tem um projeto para vocês como tinha para Israel. Deus tem um sonho para você, moço. Deus tem um sonho para você, moça. Deus tem um sonho para você, casal. E às vezes no meio desse sonho tem um momento de escravidão. É hora que a mulher larga do marido, a vida está dura. Às vezes no meio desse sonho, desse projeto, tem uma morte. É hora que o marido larga da mulher. Estou deprimido, estou revoltado, não sou crente mais. Israel estava na escravidão e Deus levantou Moisés: chama o meu povo, liberta o meu povo. E aquele povo, com toda a dificuldade, com toda a rebeldia, foi levado livre para o deserto depois daquela noite da Páscoa, quando o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi colocado nos portais, o sangue purificou, preparou, salvou aquela casa, e eles foram para o deserto para servir a Deus. E depois de 40 anos no deserto, eles entraram na terra santa, Israel. Por que 40 anos? Porque era um povo destreinado, era um povo acostumado a apanhar, era um povo que andava de cabeça baixa, eram escravos. Eles precisavam aprender agora a agir como filhos de Deus. Eles precisavam agora andar de cabeça erguida. Eles precisavam aprender a lutar para conquistar a terra prometida. E aquele povo só sabia apanhar, só sabia dizer sim senhor, sim senhor. Meu irmão, minha irmã, o chicote está descendo na sua casa. O Senhor vai te libertar. Mas o Senhor não te leva para o céu imediatamente. Primeiro o Senhor te leva para o deserto. Os desertos que você atravessar, sejam de crises financeiras, sejam de crise no casamento, sejam de crise de saúde, mantenha o rumo, continua caminhando. Deus falou com Moisés: eu vou colocar uma nuvem, um sinal no céu, vocês vão atrás dela. Deus colocou aqui um profeta de Deus, pastor Cláudio, que eu tive a alegria, a honra de batizá-lo. Deus colocou aqui eu falei, pastor, perdão, mas é porque é pastor mesmo, né? Apóstolo Cláudio, eu sou pastor, nossa missão é pastorear. Apóstolo Cláudio, apóstolo Márcia. Deus colocou Moisés aqui, outros pastores, para guiarem vocês no meio do deserto. Eles vão dar as mãos para vocês, eles vão orar por vocês, eles vão consolar vocês, vão doutrinar vocês, para vocês deixarem de ser mundanos, frouxos, moles, preguiçosos, e se tornarem guerreiros de Deus, conquistadores, e serem verdadeiramente servos de Deus. A Páscoa
foi a libertação da escravidão. Hoje estamos comemorando a libertação sua do pecado. O Evangelho de João, o profeta João Batista vê chegar Jesus. Ele nem conhecia Jesus, eles moravam numa cidade, outra noutra. Deus levantou João Batista para ser profeta. Quando ele vê Jesus chegando no Rio Jordão, João Batista grita, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, o Senhor desperta João Batista no verso 29, e João Batista no capítulo 1, verso 29, no Evangelho de João Batista, por revelação divina, ele diz, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Naquele momento o profeta João Batista estava ali para mostrar para o povo quem era o Salvador. Batizou Jesus nas águas, e Jesus dali para frente começou a fazer milagres, começou a pregar e nos evangelizar, e entrou na nossa casa, e entrou no nosso coração. E em Apocalipse fala sobre o final dessa história. Em Apocalipse fala o final dessa história. Em Apocalipse 19, onde o Senhor fala sobre o arrebatamento, sobre o reinado, sobre a volta de Cristo, sobre o juízo de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, nos fala sobre o que o Senhor tem para nós. Eu estou procurando aqui exatamente o verso, para não dar coisas compridas para vocês lerem. Apocalipse 19, alguém me ajuda aqui, diz assim, aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Pode dar um grito aí. Apocalipse 22:14, eu estava dois capítulos para trás. Apocalipse 22:14 é o final da Bíblia, é o encerramento da aventura da salvação, é o selo do seu destino, é o último capítulo da sua vida aqui nessa terra, e é o começo da vida eterna. Apocalipse 22, verso diz assim, verso 13, Jesus disse assim, eu sou o alfa e o ômega. Esse é o alfabeto grego. O alfabeto em português é A e Z, primeira e última letra. O alfabeto grego é alfa e ômega, primeira e última letra. Não tem nada antes do A, não tem nada depois do Z. Não tem nada antes de Jesus, não tem nada depois de Jesus. Jesus é tudo. Toda a eternidade está em Cristo. Todo o poder está em Cristo. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que... O que está escrito aí? Lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito a comer da árvore da vida e entrar na cidade de Deus pelas portas. Olha aquele cordeiro que foi sacrificado lá na Páscoa, lá no Egito. Esse cordeiro que João Batista apresentou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ele aqui no final da Bíblia, do início ao fim, tudo está concentrado nele. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras. Vestidura é sua vida, a sua vida, seu testemunho. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras
no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade de Deus pelas portas. De fora ficarão, presta atenção, veja se você está aqui, veja se você está aqui, olha só, de fora ficarão os cães, as pessoas raivosas, cheias de ódio, rangedores de dente, murmuradores, rosnadores. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, quem anda com patuá no pescoço, quem põe espada de São Jorge na porta da sua casa para evitar mal olhado, feiticeiro. Quem guarda imagens dentro do guarda-roupa até hoje, feiticeiro. Quem põe uma tesoura aberta debaixo do caixão de defunto para o defunto não inchar, feiticeiro. Quem acende uma vela atrás da porta para que os maus espíritos não entrem na sua casa, feiticeiro. Quanta gente ainda presa a essas coisas. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os imorais. Aqui não precisa nem explicar, os imorais, os assassinos. Pastor, eu nunca matei ninguém. Jesus disse, se você odiar seu irmão, você já é assassino. Ficaram de fora os assassinos, os idólatras. Idólatras, a Bíblia diz que são os que se dobram diante das imagens de gesso, de pedra, de pau. E idólatras também são aqueles que se dobram diante do dinheiro. Aqueles que obedecem o dinheiro, que é chamado na Bíblia de o Deus Mamon. Vejam na política um belo exemplo. Alguém quer ser candidato a governador, ele tem que juntar muito dinheiro para comprar diretórios, para comprar vereadores, para que aqueles políticos peçam voto nas suas cidades. Tem que comprar prefeitos, traz o teu povo que eu te dou tanto, traz os votos para mim. Tem que comprar deputados. Eu te dou 1 milhão para você trazer seus eleitores para mim. E aí começa a correr os vereadores para todo lado, começa a correr o prefeito para todo lado, começa a correr os deputados para todo lado. Vota no fulano, vota no fulano. Mentira! Eles estão falando, vota no dinheiro que eu ganhei. São adoradores do dinheiro. O cara pode ser sem vergonha, adúltero, ladrão, mentiroso, não interessa. Eu ganhei, vota nele. As pessoas votam pelo dinheiro, trabalham pelo dinheiro. A moça foi criada com todo carinho pelos pais, limpa, bonita, bem cuidada, sadia. Um dia ela descobre que se ela começar a postar na internet fotos de biquíni, de roupas minúsculas, tem sites que compram. Daí a pouco ela descobre um homem rico aí, um homem que tem uma terra, um homem que tem um comércio. Ela começa a mandar selfies, primeiro com um biquíni assim. Depois ela manda de biquíni, depois ela manda nude, pelada, em busca do dinheiro, prostituta. E isto está virando coisa mais comum. Coisa mais comum. De fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo, e aqui está o anjo do Senhor, ali está o anjo do Senhor. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Igreja não é lugar de santo. Se você procurar santos na igreja, você não vai encontrar. Igreja não é lugar de gente perfeita. Se você procurar igreja perfeita, você não vai encontrar. Igreja é o hospital de Deus para curar o povo. Tragam os doentes, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
venha com a sua prostituição, venha com o seu adultério, venha com a sua mentira, venha com o seu roubo, venha com os seus assassinatos, venha com a sua maldade e se dobre diante de Jesus, o Cordeiro de Deus, porque Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo e Ele muda a sua vida. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. As suas obras, meus irmãos, não vão dar certo para entrar nos céus. Então você tem que receber as obras que Jesus fez e colocar nas suas costas. Por isso é que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz. A obra que Jesus fez foi carregar uma cruz por você. Comece a carregar a cruz dos outros. Comece a ajudar os doentes. Comece a ajudar os pobres. Comece a visitar os solitários, as viúvas, os abandonados. Comece a ajudar os estudantes sem dinheiro. Comece a ter paciência com seu filho. Comece a gastar tempo com a sua filha. Carrega aquela cruz, não deixe aquela cruz caída lá no chão. Carrega aquela cruz, porque ela vai se transformar em ressurreição. Ressurreição! Ressurreição! Hoje é domingo de Páscoa, é o domingo de celebrar a ressurreição, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada, mas a prova de que Jesus é Deus é que Ele ressuscitou, e Ele apareceu para os 12 apóstolos, apareceu para 500 irmãos, falou com eles, teve mais de mês falando com eles, tem testemunhas, tem 4 documentos escritos aqui, dando testemunho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Com uma escritura lá no cartório, você pega uma fazenda, é sua. Com uma escritura assinada lá no cartório, você compra a casa. Aqui tem 4 escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele ressuscitou e você pode tomar posse da sua herança. Amém, amém, amém. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, amém, Senhor, amém, Jesus. Aleluias.